Os dados do Ministério da Saúde dizem que a média de cesáreas no Brasil é de 84% na rede privada e 40% na rede pública. Já uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz amplia esses índices, 89% na rede privada e 52% de cesáreas na rede pública. São índices bem além dos 15% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, a cesárea só deve ocorrer em situações especiais que coloquem em risco a saúde da mãe e do bebê. Senão, a prioridade deve ser o parto normal. Quando há uma cesariana, a gente sempre tem mais riscos por ter que fazer uma anestesia, um corte, sangra mais, tem que levar pontos. E, com isso, a gente teria que ter um cuidado muito maior de pós-operatório, de cuidados especiais, que a paciente tem que se cuidar bem mais. No parto vaginal, nós temos, digamos assim, a natureza agindo. Quando tudo está correndo bem e a paciente tem condições de ter partos normais, nós podemos dizer que isso é o que se chama de parto normal. Por que o parto normal? Porque a via de fato de parto é o parto vaginal. Então eu tenho muito medo, e muito medo da dor. Eu acho que realmente é o motivo que levam as mães hoje em dia a optar mais pela cesárea, é o medo da dor. A Patrícia, com certeza, representa o pensamento de muitas mulheres. Desde que se descobriu grávida, ela já sabia que queria ter parto por cesárea. E o Pedro ajudou na tarefa. Nas últimas semanas, ele sentou. Eu sempre pensei que eu queria ter cesárea pelo medo que eu tenho da dor que a mulher pode sentir na hora do parto normal. Mas ficou certo mesmo que teria que ser uma cesárea por volta do 6º mês de gestação, quando ele já estava pronto para nascer, e que ele virou e sentou. Aí a doutora disse que seria mais difícil, porque dificilmente ele ia virar para nascer de parto normal. Então aí já começou a se pensar na cesárea, e isso já se sabia que mais perto, mas só uma semana antes realmente é que ela marcou, não, agora vai ter que ser uma cesárea. Ela e o marido Robson planejam mais um bebê para daqui a 2 anos. E agora, com mais convicção ainda, ela já sabe que tipo de parto quer ter. Como foi muito tranquila a cesárea, eu acho que eu vou novamente optar por cesárea, a não ser que aconteça de eu chegar no hospital já e o bebê nascendo, que aí não tenho o que fazer. Mas hoje eu diria que eu opto novamente por uma cesárea. Situação diferente ocorre com a Elisiane. Desde o início da gravidez, ela desejou ter parto normal. Mas devido a problemas de pressão, teve que ganhar a Alice, hoje com 4 meses, por cesariana. Desde o início eu queria que fosse um parto normal pela recuperação, que é tanto melhor para o bebê quanto para a mãe, né? A recuperação. Mesmo assim, tu pensa no próximo filho em tentar ainda o parto normal? Com certeza, com certeza. Porque pesquisas científicas comprovam, né, de que é muito ideal, assim, né, que seja feito um parto normal para o laço também familiar, né, do filho com a mãe, e da recuperação é sempre melhor. A obstetra confirma que muitas clientes, por comodidade, previsibilidade e principalmente por medo de sentir dor, já chegam ao consultório convictas de que querem uma cesárea. A paciente, na grande maioria das vezes, já nos vem com essa ideia pré-montada na sua cabecinha. Então, a gente, como médico, tem a obrigação de explicar quais são os riscos de parto normal e os riscos de cesárea. Como a cesárea é um parto cirúrgico, onde eu acabei de falar que tem todos os riscos de uma cirurgia, a gente sempre procura explicar para a paciente que o melhor é o parto normal, se ela está dentro das definições de normalidade, como eu acabei de falar. Eu vou conversar agora com a Vera Lúcia. Ela tem hoje 56 anos de idade e teve o primeiro parto aos 17 anos. Lúcia, quando tu tinha 17 anos, o teu primeiro parto, o teu primeiro filho, tu pensou em que tipo de parto tu gostaria de ter? Normal.
Parto normal, porque na época a gente não tinha muita relação com esses negócios de cesárea, nem imaginava, né? Então, foi parto normal e a mais velha também foi em parto normal. E aí, por aí por diante, começou a vir todos em parto normal. E sempre foi tranquilo para ti? Sempre foi tranquilo, sempre fui muito bem atendida no HCB, nunca tive problema com nada. Até hoje eu procuro o HCB para os meus filhos, para minhas filhas, tudo. A Lúcia teve 8 partos, sendo 2 filhos homens e 6 mulheres. E quando as filhas engravidam, a recomendação dela é uma só. Eu recomendo para minhas filhas, recomendo para todos que ir fazer um parto, fazer normal, porque a cesárea eu acho que trouxe problema para alguma filha minha, principalmente para a mais velha, trouxe problema. Então eu prefiro sempre o parto normal e quando elas vão para o hospital eu já torço que seja o parto normal. É melhor? É muito melhor, toda a vida. A recuperação depois? Sempre foi normal, a recuperação sempre, graças a Deus, tanto para mim como para elas também foi normal. O parto normal, como o próprio nome diz, que ele seria o parto realmente natural. Ele é preconizado pela Organização Mundial da Saúde justamente pela menor quantidade de riscos que oferece tanto a mãe quanto ao bebê. Se, como eu falei anteriormente, tudo estiver correto para um parto normal, no qual a gente não tenha riscos para a mãe ou para o bebê, as facilidades que o próprio parto normal oferecem no sentido de um melhor pós-operatório, para a mãe cuidar do bebê posteriormente. O nenê já nasce com todo o processo. O parto normal ele é bom para o bebê, porque o pulmãozinho do nenê é massageado durante o trabalho de parto. Quando ele nasce, ele respira com mais facilidade, ele vai nascer na hora certa, no tempo certo, onde tudo está perfeito naquela mãe para que ele nasça. Então, pelo certo, nós devemos aguardar o seu tempo para um parto normal.